Vocês lembram quando o Sérgio Moro pediu demissão? Que ele saiu atirando, dizendo que ele estava saindo porque o Bolsonaro queria influenciar, interferir na Polícia Federal? Foi aberto um inquérito para investigar se realmente o presidente estava querendo interferir ou não. E o Bolsonaro agora foi intimado pela Polícia Federal a depor. Já tem até data, na semana que vem. Ele vai ter que depor pessoalmente, não é por escrito não. Vai sentar na frente do investigador, vai ter que responder pergunta com os advogados do Sérgio Moro fazendo pergunta para eles. Ele tá louco da vida. Eu vou te explicar com calma o que está acontecendo, vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Roberto Cardoso, direto ao assunto. Olha, vocês lembram aquela famosa reunião ministerial de 22 de abril que deu um puta bafafá, tudo que eles falaram lá? Então, o Sérgio Moro pediu demissão. Ele disse que naquela reunião ele foi pressionado por Jair Bolsonaro, que ele ia demitir a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Se não pudesse trocar ali, ele ia trocar o chefe da Polícia Federal. Se não pudesse trocar, ele ia trocar o ministro da Justiça, mas ele ia interferir sim na Polícia Federal do Rio de Janeiro. O Sérgio Moro disse que não concordava com isso, estava saindo, mas se o presidente quis interferir para ter algum benefício próprio, isso é um crime. Então foi aberto um inquérito para ver se ele realmente estava interferindo lá ou não. O inquérito do STF está debaixo da asa do Celso de Mello. O Sérgio Moro já prestou depoimento faz tempo. Ainda no final de abril ele já foi lá na Polícia Federal, lá em Curitiba, e prestou depoimento. Aí veja que situação confortável, né? Porque ele prestou depoimento na Polícia Federal de Curitiba, ele que é de Curitiba, Operação Lava Jato, ele conhece todo mundo ali, ele passou o dia inteiro prestando depoimento, ele pediu pizza lá, saiu de madrugada, foi um clima assim, o mais favorável possível para ele. Mas a Polícia Federal falou, nós precisamos também ouvir Jair Bolsonaro, não dá para ouvir só um. Bolsonaro queria depor por escrito, manda para cá as perguntas, um advogado lá escreve e pronto, mas não. O Celso de Mello falou assim, só tem direito de depor por escrito a vítima ou uma testemunha, o investigado não. E nesse caso ele é o investigado, ele tem que depor presencialmente. Porque se o Sérgio Moro foi interrogado presencialmente, o Bolsonaro também tem que ser. E a defesa do Sérgio Moro vai estar presente e vai poder fazer perguntas. Então veja que situação constrangedora. Bolsonaro é um cara centralizador, é um cara autoritário. Ele não gosta nem de responder pergunta de repórter. Ele joga banana, né? Ele manda humorista. Agora ele tá com uma menina de 10 anos lá porque ele não quer responder pergunta de jornalista. Ele tá respondendo pergunta da menina de 10 anos. Imagina ele ter que sentar na frente de um investigador da Polícia Federal, responder o que perguntar e a defesa do Sérgio Moro também fazer pergunta para ele. Ele pode ficar quieto, se ele quiser, ele não precisa responder, todo mundo pode ficar em silêncio se quiser, mas seria extremamente constrangedor se ele fizesse isso, porque esse inquérito é público, ele não é sigiloso. O inquérito das fake news, da manifestação antidemocrática, aquilo lá, são sigilosos, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas o inquérito dessa interferência na Polícia Federal é público, então tudo que ele falar lá provavelmente vai ser filmado e vai ser disponibilizado. Partindo de Sérgio Moro, 10 segundos depois vai estar no Jornal Nacional. Aí você imagina o advogado do Sérgio Moro fazer uma pergunta para ele e ele ficar calado. Faz outra pergunta e ele não responde. Faz outra pergunta e ele não fala. E o pior é que apesar dele já ter falado que quer ir por escrito tal, mas a Polícia Federal já intimou e já deu até datas. Dia 21, dia 22 ou dia 23 de setembro, semana que vem. Então, ou segunda, ou terça, ou quarta-feira, às 14 horas, o dia ele pode escolher. Mas num desses 3 dias, às 14 horas, ele vai prestar depoimento. O depoimento pode ser tomado no Palácio do Planalto, não tem problema o lugar, mas vai estar o investigador da Polícia Federal sentado na frente dele, fazendo perguntas. A defesa do Sérgio Moro vai estar presente e ele pode, se não quiser, não responder, mas vai ser terrível politicamente para ele não responder. Juridicamente, é verdade que ele não é obrigado a responder, mas politicamente, imagina aquilo passando no Jornal Nacional. Ele que está em tanta guerra com a Rede Globo, sem poder controlar o vídeo que vai para lá, porque vai chegar lá, né? E aí nós vamos saber se ele realmente interferiu
ou não. Se realmente ele interferiu, ele pode ter cometido um crime de responsabilidade e ele pode ser vítima de um processo de impeachment. E aí, como o inquérito já está lá no STF, o processo é bem rápido. Então a situação é muito séria. A AGU já recorreu, que é a Advocacia Geral da União, né? Já recorreu para que ele deponha por escrito, alegando que ele tem o direito, não sei o quê, porque o Michel Temer já depôs por escrito. É verdade. O Michel Temer, ele foi acusado, ele foi chamado para depor, ele depôs por escrito. E sabe o que aconteceu no fundo? Aquela conversa de primeiro a Dilma, depois os outros, sempre foi mentira. Depois que tiraram a Dilma, ninguém mais quis saber de nada. Ninguém que ligava para o Michel Temer se ele ia ser condenado. Se não... Passaram pano. É verdade que ele deu depoimento por escrito, mas ele não tinha esse direito não. O Fachin abriu uma exceção, ninguém reclamou, ninguém estava preocupado em punir Michel Temer. Passaram pano. A verdade é essa, deixaram para lá. Mas direito ele nunca teve não. E Bolsonaro também não tem. É o mesmo caso. Se ele fosse testemunha ou vítima, ele poderia depor por escrito, mas como investigado, não. Então agora já tem a data, é semana que vem, segunda, terça ou quarta-feira, ele vai ter que sentar bonitinho na frente do investigador e vai ter que responder. Aí eu fico imaginando o Sérgio Moro, que há pelo menos um mês já deve estar falando, o que eu vou perguntar? Eles já estão com as perguntas prontas, você pode ter certeza, eles já ensaiaram, sabe? Imagina que o Bolsonaro está ali, o que você vai perguntar? Se vier essa resposta, você faz essa pergunta, se vier essa resposta, você faz aquela pergunta. Porque a posição do Bolsonaro é desconfortável porque ele só pode reagir, responder. Ele não comanda o interrogatório. A hora que, como eu pergunto para ele, eu, defesa do Sérgio Moro, eu vou perguntar, eu já tenho aqui um leque de opções. Se ele responder isso, eu pergunto aquilo. Se ele responder isso, eu pergunto aquilo. Se ele responder isso, eu pergunto aquilo. A situação vai ser extremamente complicada para ele. E nós sabemos que Bolsonaro não é muito bom de debater. Né? Durante a campanha presidencial, o primeiro debate ele foi um fiasco. Ele levou cola na mão, né? Escrevendo os pontos que ele tinha que falar, teve um desempenho muito ruim, e aí veio uma facada que serviu de álibi para ele não ter que participar de debate. Mas o desempenho dele é muito ruim. Ele, para bater de frente com qualquer um, ele não ganha. E não é Sérgio Moro que vai estar lá, são os advogados experientes. A Polícia Federal que vai interrogar é muito mais lavajatista do que bolsonarista. Tem policial bolsonarista? Tem. Mas se a maioria fosse bolsonarista, ele não teria esse desespero para interferir no Rio de Janeiro. Ele quer interferir porque as informações não estão chegando como ele quer. Então ele queria pôr alguém lá que mandasse informação para ele. Porque a maior parte da Polícia Federal é lavajatista, é a favor do Sérgio Moro e não a favor de Bolsonaro. Eles ganharam notoriedade com a Operação Lava Jato. Ali vai ser um clima extremamente desfavorável a Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. A AGU já recorreu, está querendo depor por escrito. O depoimento é inevitável, mas eles não querem que seja pessoalmente. O que você acha? Vai depor ou não vai? Segunda, terça ou quarta, às 14 horas. Valeu, meus amigos? Agora, no final do vídeo, eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal no Apoia-se. É uma forma de agradecimento. Você também pode ajudar pelo link que está aqui embaixo. Fechou? Grande abraço para você e eu já